Bom, tem aqui uma tela, tamanho 20 por 30. Pintei ela toda de preto, deixei secar. Estou utilizando a tinta acrílica para a tela e vou trabalhar com o vermelho claro, um vermelho mais escuro e o amarelo para fazer a parte de cima das flores. Então, eu vou misturar o amarelo com o vermelho mais claro para eu ter outro tom de vermelho, um tom mais alaranjado. E aí eu vou utilizar ele também para riscar aqui, embora o amarelo puro também dá para riscar. E aqui eu começo com a letra U. Coloco mais tinta no pincel. Faço esse desenho como se eu estivesse ligando as pontas para baixo, deixando uma divisão de um lado e do outro, e em cima eu completo. E agora eu vou preenchendo, vou pintando por dentro. Aqui eu uso um pincel número 10, Acrylex da série 056. Você escolhe o pincel que você tiver acostumada, que tiver disponível. Se você vê que não está dando certo, troca de pincel até você se sentir confortável com o pincel que você está utilizando. E aqui eu deixei aquela risquinha no meio que eu vou destacar com a cor mais escura, que vai ser um vermelho mais escuro. Muito bem, aí eu preencho aqui e destaco a linha da divisão dessas pétalas. Então é um jeito bem simples, bem fácil de trabalhar essas flores. Pego o amarelo, onde eu quiser destacar, deixar mais claro, eu passo o amarelo, depois passo o vermelho por cima, e assim eu vou tendo uma cor que vai se misturando até eu achar que ficou interessante, que ficou artístico, as pinceladas, e me agradar com o que vejo. Então, aqui é um primeiro passo. Depois eu vou marcar mais um pouquinho, colocar mais um pouco de vermelho escuro em cima. Então, para início, eu deixo bem marcadinha essas pétalas da frente, com essa parte mais escura. Que de novo agora eu vou usando o amarelo para fazer o desenho. E agora eu vou preenchendo aqui com o vermelho. Aí eu vou misturando, coloco um pouco do vermelho escuro, do vermelho mais claro, da mistura que eu fiz. O importante é dar um destaque nas pétalas. Aqui eu já vou misturando mais. Não deixei muito definido, eu deixo uma coisa mais indefinida, porém vou consertando com a tinta. E vou tentando apagar o amarelo. Com o vermelho que eu vou pintando por cima, vai misturando até ficar menos amarelo possível. O amarelo fica mais como linha de divisória, de um pouco de iluminação, de destaque. Onde eu colocar bastante amarelo, eu vou com vermelho e vou misturando.
E essa mistura vai dando um efeito que vai me agradando na pintura. Aqui eu já começo a misturar um pouquinho de forma a destacar as pétalas da frente. Então, com a própria tinta, a gente vai marcando onde deixa mais claro, onde deixa mais escuro, e essa impressão que a gente tem de olhar e entender que tem uma pétala na frente, que tem a parte de cima mais ao fundo, que tem essa divisória dessas pétalas que estão aqui na frente. Isso só trabalhando com 3 cores, né? Que é o amarelo, o vermelho mais claro e o vermelho mais escuro. Aqui eu já não faço o desenho, já vou logo preenchendo de vez, mais ou menos eu faço o desenho, já vou arriscando a fazer mais diretamente na tinta. Então eu vou misturando até conseguir dar essa ilusão de ter a divisão dessas 2 pétalas ou 3 pétalas na frente, que eu vou fazendo o efeito mais misturado, mas lembrando de marcar essa linhazinha que fica curva na frente, que vai dar a impressão de tulipas. Então a gente vai olhar e vai conseguir entender do que se trata essa flor, que é um desenho que não é realista, então a gente vai pintando, pintando até conseguir dar a impressão. Então se torna um desenho com pinceladas mais rápidas, pinceladas menos definidas, que causam o efeito de uma pintura impressionista. Aqui eu já vou trabalhando verde com amarelo. Eu vou puxando essa linha que define o caule de cada uma das flores. Aqui eu vou destacando com amarelo a parte do caule que está verde, então eu vou deixando mais iluminado, deixo um risquinho aparentemente, o amarelo mais forte. Então conforme passa a tinta no pincel e passa o pincel na tela, ele forma um risco naturalmente. Aqui eu começo a usar o verde mais escuro, escurecendo mais embaixo. Aqui eu estou espalhando a tinta, mas como está muito escuro esse verde, ele aparece menos aqui, então eu vou precisar colocar um pouco mais de amarelo para ficar mais claro e destacar aqui nesse fundo preto. E aqui eu faço a folha da tulipa, que é comprida e tem a ponta mais fina.
Aqui eu posso manchar um pouquinho de verde bem embaixo da florzinha, que dá um leve sombreamento. Fica interessante também. Algo bem sutil, mas que já dá uma diferença. Aqui eu vou estreitando, vou afinando aqui embaixo, para poder deixar fininho, para poder fazer o vaso aqui em cima. Então aqui eu já sei que eu vou colocar um vasinho e eu vou misturar o vermelho com o verde para fazer o vaso. Aí vai dar marrom. Mas antes eu começo a fazer uma folhagem aqui entre uma flor e outra. Então por cima mesmo, entre uma e outra, eu vou colocando verde ou amarelo. Aqui destacando mais um pouquinho. Mais uma folha entre uma flor e outra. Aí fica um pouco mais volumoso esse trabalho. Agora sim, eu tenho marrom que foi feito com a própria mistura que eu tenho trabalhado aqui nas cores, que é o verde e o vermelho. Então, vai me trazer essa cor aqui que dá para trabalhar o vasinho, que é o pincel chato. Esse pincel já tá velhinho, todo espanado, mas ainda dá para trabalhar com ele. Aí eu faço essa linha, esse desenho, né, que é mais fininho embaixo e mais largo em cima. Então eu ganho esse vaso aqui. Preencho. E aí eu vou trabalhar o amarelo para definir a risca de detalhe dele. Para isso eu vou usar o outro pincel mais fino que eu estava usando anteriormente. Muito bem, aqui eu defino essa curva. Então é como se a linha saísse ali por trás das folhas e vinha essa aqui para frente. Então eu tenho essa curva que já dá toda a diferença aqui nesse vasinho. E aí eu vou passando a tinta no pincel na tela, de uma forma a ficar esse risco formado pela tinta aqui, pela quantidade de tinta. Então, fica um risquinho. Aí eu vou ajeitando. Faço a mesma coisa do outro lado. A linha curva lá eu vou fazer também. Aqui eu vou acertando igual eu fiz do outro lado. Assim eu tenho a sensação desse vasinho aí. Deixei um ladinho mais com uns risquinhos amarelos aí também. E assim ficou o trabalho, com as pinceladas indefinidas, mas que me trouxeram esse vasinho de flores de tulipa. Nada perfeito, porém agradável aos olhos e bonito. Espero ter inspirado mais uma vez.